Olá pessoal, Hello guys! how are you today? Ok, hoje nós vamos falar sobre as mentiras que te contaram sobre o aprendizado de inglês. A gente às vezes tem esses mitos, essas mentiras, a gente acredita, né? E muitas vezes isso impede a gente de começar a estudar alguma língua ou mesmo inglês. A primeira mentira que te contaram é que criança aprende mais depressa do que adulto. Na verdade, o que acontece com a criança? Tem até alguns neurocientistas que falam que existe um período crítico de 1 a 3 anos, que a criança está apta para aprender e tudo. Isso é verdade. Mas acontece, por que a gente tem essa ideia de que a criança aprende mais depressa? Primeiro, a criança precisa de um vocabulário muito mais limitado ao seu nível intelectual, né? Por exemplo, se você é um advogado, você quer falar como um advogado, você não quer falar como uma criança, né? E você é um médico, você não quer ter aquele vocabulário pouquinho, né? O que é interessante é o seguinte, o que é considerado falar inglês é um parâmetro muito injusto do que a criança e o adulto, né? Exatamente. A criança forma uma frase, ela já é considerada que ela está falando inglês, fala algumas palavras soltas, ela já fala inglês. Agora o adulto tem que ser fluente, elaborar. Né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela estava muito satisfeita com a pequenininha dela aprendendo inglês no colégio. E ela sentou e falou assim, olha mamãe, a caneta é blue. Falou, ai que gracinha, ela já está falando inglês. Na verdade, ela sabe, dentro de várias palavras, ela conseguiu verbalizar uma palavra em inglês, né? Então, a criança precisa de um vocabulário menos elaborado. E o segundo fator é que a criança não tem vergonha. Tudo que ela aprende, né, ela coloca em prática imediatamente. Ela ouve uma palavra, ela aprendeu a pronúncia, ela já começa a falar. Enquanto que o adulto, ele tem vergonha, né, ele fica inibido, ele não quer pagar mico, né? Eu já tive aluno que falou assim, eu não gostaria de ser humilhado. Então, isso tudo faz com que a gente tenha a impressão que a criança aprende mais rápido que o adulto. Não tem como a gente aprender nenhuma habilidade nova sem passar, entre aspas, né, assim, vergonha. Quando a gente está começando qualquer coisa e com o inglês não é diferente, a gente tem que se ver como um aprendiz, né? E se libertar, assim, do ego, da preocupação, da vergonha. As pessoas que são mais livres para aprender, que entendem esse processo, elas passam por ele de uma forma muito mais tranquila. Mais suave, né? Agora, existe, na verdade, o que não é uma mentira, né? Que a criança pega, ela assimila a pronúncia mais rapidamente do que o adulto. Então, uma criança, ela vai falar próxima ao nativo, né? Então, ela vai pronunciar as palavras do jeitinho que ela ouve, primeiro, por não ter nenhuma inibição, e segundo, né, porque todo o sistema dela é mais flexível, mais móvel. Então, ela vai falar do jeito que ela ouve, né? Se você falar, por exemplo, né, você pega uma palavra beach, ela vai falar exatamente com o mesmo som, né, reproduzindo o som, o sotaque, exatamente o que ela ouviu. Então, gente, não acreditem se falarem para vocês. Mas tem mais uma coisa super importante. Qual que é, Luciane? Gente, a maior mentira que eu acho em relação a isso, né, criança aprende mais rápido, é o seguinte: a gente aqui na escola, a gente tem muitas crianças, adultos, alunos de todas as idades. As crianças, quando elas começam o processo do aprendizado do inglês, elas não questionam. Quando os pais colocam as crianças, vamos supor, pega uma criança de 9 anos e coloca ela no inglês, ela vai ficar por 3, 4 anos até ela falar fluente. Então, a criança ela não questiona o processo, o adulto questiona o tempo todo, né? O adulto, ele entra, aí às vezes ele tem que interromper por causa do trabalho ou de alguma coisa, aí ele volta, aí ele troca de escola, aí ele pega um professor particular, aí ele vai fazer alguma outra coisa. Então o adulto, ele fica dando volta e interrompendo o processo. Qualquer adulto que começar o inglês e falar assim, eu vou ficar aqui 3 anos fazendo todas as práticas, os exercícios,
gente, é assim, 100% que ele vai ficar fluente. É isso mesmo. Só que o adulto, ele fica nesse zigue-zague, é o que atrapalha. E se vocês forem observar como o processo de decisão da criança é tomado pelos pais, ela não questiona, passa pelo processo e chega ao objetivo final de falar inglês fluente de uma forma muito natural. É isso mesmo. Eu tinha esquecido disso, mas é muito importante, né? Dar continuidade. E o que eu vejo nos adultos, o fato de não dar continuidade, eles vão perdendo a motivação. Então a pessoa, por exemplo, ela estuda 1 ano e meio numa escola. Aí ela sai daquela escola, fica um tempo sem estudar e eu recebo muitos alunos assim. Quando ele vai fazer o teste de avaliação, ele tem que voltar um pouquinho, né? As últimas estruturas não foram automatizadas. Aí a pessoa fica desmotivada, fala, ai meu Deus, tem que voltar? Mas toda vez que eu paro, eu tenho que voltar. Mas é o que acontece. Então, com isso, ele vai perdendo a motivação e acaba interrompendo o processo. Então, se você é adulto, não pode perder a motivação, né? E não pode desistir do processo. Se você, Exatamente. porque assim, a primeira coisa pra gente aprender qualquer nova habilidade é a vontade, né? Então, eu falo assim, não, eu quero aprender. Se você tomou essa decisão de aprender, confia no processo, né? Nos profissionais que você contratou, confia e antes de 1 ano e meio, nem questiona. Porque não adianta, se você parar, você vai passar por esse processo de novo, de voltar, que a Márcia falou. Então, confiar no processo, entrar e não sair. E seguir, às vezes, numa sequência, né? Porque não adianta você entrar num curso, por exemplo, que é muito avançado, você não aproveita muito. Isso acontece com qualquer coisa. Por exemplo, você está no curso de culinária, né? Você não sabe os termos. E tem lá na receita, você pega uma receita super elaborada, fala assim, afogar a cebola. Você pega e taca água, afogar, taca água. Então, assim, você tem que saber, né, ter aquela sequência certinha, né, dentro do que você está aprendendo, para te dar motivação a cada passo que você for melhorando. Isso que você falou é muito interessante sobre os conceitos básicos, né? Eu, por exemplo, não sei cozinhar. E um dia eu falei, não, gente, não é possível, eu vou pegar uma receita e vou seguir. Gente, na hora que eu ouvi a palavra marinar, eu falei, o que é marinar? Afogar, o que é isso? Realmente eu não sabia e eu parei. Né? Então, assim, a gente precisa começar um processo com os conceitos básicos, Exatamente. com toda aquela fundação para você conseguir caminhar. Isso mesmo. Bom, a segunda mentira que todo mundo conta para você é ter aula com professores nativos é melhor. Gente, quando a gente fala em questão de professor, se você pensar, fizer uma reflexão, quais os professores, não só de inglês, mas quais os professores que mais te motivaram até hoje, né? Então, por exemplo, quando eu penso em mim mesma, eu tive professores nativos, depois que eu voltei aos Estados Unidos eu fiz letras, eu fiz, né, alguns cursos, tive professores nativos e tive professores brasileiros de várias matérias. Então, quando eu penso, qual o professor que mais me marcou, que mais me fez aprender, me motivou para aprender, né? Então, quando eu penso nisso, foi uma professora de português do Colégio Estadual Central, que chamava até o nome dela, era Clara Grimaldi. E essa mulher era fantástica. Ela vivia, ela tinha aquela paixão por ensinar, sabe? Era uma delícia ter aula com ela. E olha que eu era menina, né? 12, 13 anos. E ela me deu aula, assim, vários anos consecutivos. E assim, e aí eu fico pensando, por que a gente gostava tanto da aula dela? Primeiro, ela tentava motivar os alunos da melhor maneira possível. Segundo, o conhecimento dela era enorme, ela tinha um conhecimento assim maravilhoso, ela escrevia livros e tudo, né? E a conexão que ela tinha com os alunos. Naquele tempo, que não tinha nem internet, nem WhatsApp, nem nada, ela escrevia bilhetes, né? Para elogiando se você fez alguma coisa. Se você faltou, ela mandava um bilhete. Então, é uma professora que tinha uma conexão enorme com todos os alunos. Então, eu fico pensando, o professor nativo, ele fala a língua muito bem. Como você fala português, você seria capaz de dar aula de português? É um questionamento, né? Então, só falar a língua não é a coisa mais importante para você ensinar, né? Então, o que você precisa para ensinar?
é ter a conexão com o aluno, é saber tirar o melhor do aluno, é saber motivar e a cada pequeno progresso você elogiar, você está incentivando a pessoa e tirando o melhor da pessoa. Então, o professor nativo, né, se você tiver um que tenha todas essas características, vai ser maravilhoso, né? Mas, entre um professor nativo que não tem essas habilidades e uma pessoa de qualquer nacionalidade, pode ser, eu já tive aqui, por exemplo, um professor argentino que dava aula de inglês. E ele era assim maravilhoso, todo mundo adorava esse professor. Então, assim, não tenha preconceito contra o professor brasileiro ou professor de outra nacionalidade. O importante é a conexão que o professor vai ter com o aluno, né? Eu acho, só complementando, a conexão e o professor ter a capacidade de te levar a um movimento. Exatamente. Né? Você vê ele, você tem aquele desejo de fazer as coisas, ele ser um incentivador. Eu sinto muito isso com a minha professora de ginástica. E muitas vezes eu nem tô com vontade de fazer ginástica, mas aí na hora que eu penso nela, né, como ela me leva para esse movimento, eu vou e faço. Então, ter um professor que você tenha conexão e um professor que te inspire a movimentar. Exatamente. Você falou a palavra certa, é a inspiração. Para você melhorar, para você progredir, para você se interessar, pesquisar e aprender e assim você vai se desenvolvendo. Agora, né? Tem uma outra coisa também que eu vejo nos adultos, só complementando. Os adultos, eles enxergam o processo do aprendizado do inglês assim, começo, meio e fim. Gente, eu sou professora há 20 anos e sou aluna de inglês há 20 anos. Então, não existe isso, eu vou estudar 3 anos. É um estilo de vida. É isso mesmo. Né? O processo do aprendizado, ele não acaba, ele não tem fim. Né? Então, assim, se a gente enxergar isso como seu aluno Paulo Eduardo, né? Que falava inglês lindamente, fluentemente e continuava estudando. Então, quando a gente se abre para esse processo, entendendo que é uma jornada longa, porque amanhã eu vou saber mais que hoje eu sei mais que ontem, né? E esse aluno foi interessante que quando ele chegou na escola, ele falou assim, olha, normalmente eu fico 6 meses em cada escola, porque eu gosto de experimentar coisas novas, e assim, ele já era fera, era fluente e tinha um inglês maravilhoso. E ele ficou, acho que uns 4, 5 anos aqui. Foi mesmo. Porque ele foi aprendendo e eu também aprendia muito com ele, né? Então, é isso mesmo. É igual fazer ginástica. Existe a gente falar assim, eu vou fazer ginástica por 3 anos e depois acabou? Não. Né? Então, você tem que manter. Mesmo as pessoas que já falam inglês fluente, se elas não tiverem um contato com a língua, elas vão perder. Né? Então, assim, nada melhor do que se apaixonar com o processo, ter prazer em aprender, ver motivação, e aí tudo vai fluir de uma forma muito natural. Gente, é igual dieta também, né? É o resto da vida, é um estilo de vida. Estilo de vida saudável, comer bem, é isso mesmo. Então, esse aprendizado não é diferente, tá bom? Bom, o terceiro mito é aprender de verdade só morando fora. Gente, eu tinha 2 filhas que moravam nos Estados Unidos, então eu viajei para os Estados Unidos muitas vezes. E eu encontrei assim, grupos enormes, comunidades de pessoas brasileiras que moravam fora, que não falavam inglês, por incrível que pareça. É muito comum. Né? É claro que se você morar fora, você tem um estímulo maior. Né? Por exemplo, você vai aprender as estruturas numa escola, em alguma instituição, e você vai falar, usar, praticar aquilo imediatamente, né? No ônibus, no táxi, na televisão, você liga, no rádio, você está ali naquele ambiente. É claro que é maravilhoso, mas não é uma condição sine qua non para você aprender inglês. Então, morar fora é um estímulo maior, né? Que você tem dentro do processo de automatização das estruturas. Mas não é a condição para você falar inglês. Quantas pessoas eu já conheci que moravam fora há anos? Teve uma senhora, né, que as meninas moraram na casa dela e ela morava há 25 anos nos Estados Unidos. E ela falava, no dia que ela conversou comigo, eu achei que ela estava brincando. Que ela falou assim, não,
eu invisto no stock market. Aí eu falei assim, stock market? Achei que eu estava brincando. No stock market. Então, assim, ela sabia algumas palavras-chave, né? Por exemplo, ela ia comprar alguma coisa, ela mostrava o dinheiro, assim, ainda mais as moedas americanas que a gente faz confusão, ela mostrava as moedas assim, aí o vendedor pegava as moedas. Então, ela nunca aprendeu, apesar de morar fora. O que você acha, assim, que seria o número 1 para a pessoa aprender inglês? A primeira coisa. A vontade. A vontade, eu também acho. Gente, o desejo de aprender. É uma chama. É uma chama. É uma vontade que vem de dentro. Eu vou falar com vocês, por exemplo, a minha experiência, né? Que eu o tempo todo dando aula e tudo, e eu nunca tive vontade de estudar espanhol. Assim, nós temos uma professora aqui na escola maravilhosa, que eu já tenho até parentes que aprenderam a falar com ela, né? E assim, eu nunca tive vontade. E agora eu tive uma motivação enorme para aprender espanhol. Vocês não vão acreditar, para ajudar minha netinha na escola. E amor, E aí eu comecei a estudar. E tô assim, apaixonada, né? Agora eu já tô pensando em marcar, assim que essa pandemia passar, marcar a viagem para Argentina, Chile. Eu já fui, né? Mas nunca consegui falar nada. E agora eu tô assim, super motivada. Tanto para aprender, para praticar. Eu tô escutando música, né? Na aula, às vezes a gente tem uma música, mas eu pego aquelas músicas antigas, para bailar la bamba, né? E tudo, então eu tô estudando e tô adorando. Por quê? Eu tinha uma motivação. Tinha um motivo. Um desejo. Então, esse desejo é que faz com que você aprenda. Né? E se você é um adulto alfabetizado e tem esse desejo, não há algo que você não aprenda. Você aprende qualquer coisa nesse mundo. É claro que você pode não aprender, por exemplo, o inglês, né? Para você dar aula, para você ser um catedrático, para você fazer uma conferência em Harvard. Mas para o seu objetivo, com certeza você vai aprender. Mas até esse, dependendo do nível de dedicação da pessoa, ela consegue. Né? Nada para se você tem vontade. Né? O desejo é a questão número 1. E depois a dedicação, né? O tempo que eu acho que depois, né, só fugindo um pouquinho do assunto, eu acho que o segundo é uma metodologia correta. Porque não adianta você estar cheio de vontade, a metodologia ela é o caminho, né, para chegar no seu objetivo. Se você está no caminho errado, aí é complicado. Então, assim, você ter uma metodologia correta, né, que você acredita, que você se identifica, que vai te levar àquele objetivo. Porque eu já conheci gente que estudou inglês, por exemplo, 8 anos e não conseguia se comunicar. Né? Então você está no caminho certo, isso mesmo. 4. O número 4, gente, é preciso perder o sotaque para falar inglês. Na verdade, se você estiver, por exemplo, numa mesa com uma pessoa da África do Sul, outro dos Estados Unidos, outro da Austrália e outro da Inglaterra, quem que está falando certo? Não tem certo ou errado, cada um tem um sotaque diferente. E isso é a mesma coisa com a gente, né? Se você vai ter um sotaque característico da sua língua materna, mas isso não vai te pedir de falar inglês bem, de se comunicar, né? Então, dentro do próprio Estados Unidos, né, existem sotaques diferentes. A pessoa de New Jersey fala de um jeito, né? Por exemplo, ela fala coffee. Né? Do Texas fala de outro jeito, da Flórida fala de outro jeito. Então, o sotaque, é claro que a pronúncia tem que ser correta, né? Então, por exemplo, se é house, você tem que falar house, mas o sotaque, cada um tem o seu. E isso não vai te impedir de se comunicar com alguém, né? Então, se você aprende mais velho, você pode às vezes ter um sotaque com um pouco de português, né? Em algumas sílabas. É claro que aqui na escola a gente trabalha com isso, né? Com certas letras, por exemplo, o R, o L, né? A gente tem feito até exercícios, postados aulas sobre isso para melhorar a sua pronúncia. Mas o sotaque, seja ele qual for, nunca vão te pedir de falar o inglês corretamente e se comunicar do jeito que você quer, né? Sim, com certeza. Eu acho que você falou tudo em relação ao sotaque. E a outra mentira é eu não levo jeito. Pra mim,
quantas vezes eu entrevisto as pessoas aqui e falo assim, não gosto de inglês. Não, inglês não é a minha praia, não gosto de inglês. Então, eu fico pensando assim, por quê? Primeiro, porque as pessoas, às vezes, elas vêm de experiências ruins, né? De métodos que não funcionaram, de experiências, às vezes, professores muito rígidos, né? Então, tem várias experiências que a pessoa passou na vida para ela falar que não gosta de inglês. E segundo, não existe esse negócio de não ter jeito, né? Se você se dedicar, se você fizer, seguir os passos direitinho. Por exemplo, eu posso dar o exemplo até lá de casa mesmo, né? Meu marido, ele já estudou inglês antes da Housecon, ele já estudou em outras escolas, até que eu trabalhei, e tinha muita dificuldade, né? E aí, por exemplo, a gente já passou casos até engraçados, né? Ele estava parado lá em Nova York assim. Ele tá assistindo, hein, eu acho. Aí estava escrito assim, onde você tá, Marcão? Ah, eu tô aqui perto do Carrefour. Ah, mas não tem Carrefour nos Estados Unidos. Aonde você tá, Marcão? Não, eu tô aqui perto do Carrefour. E tá fechado. Falei, meu Deus do céu. Aí dei uma volta para pegar, estava escrito assim, close carefully. Nossa! Eu carefully, ele entendeu que era Carrefour, né? E assim, e depois, quando ele veio aprender, você precisa ver. Não, e teve muitas histórias engraçadas, né? Ele conversando com maridos das minhas primas. Americanos e tentando falar. Ele queria falar, a gente indo para o Preto, ele queria falar que a montanha lá nos Estados Unidos era cheia de neve. E aqui era verdinha. Aí eu não lembrava neve. Aí falava assim, mountain in the States, Merry Christmas. E aí, mas o cara entendeu. Oh, so you're saying that the mountains have snow, that's it. Então assim, ele se comunicava precariamente. Depois ele conseguiu aprender, né? E hoje ele consegue conversar, claro que no nível básico, mas ele consegue manter uma conversação. Então eu falo, não, eu não tenho jeito para isso não, eu não vou aprender. E a pessoa consegue. Isso é uma coisa muito grave, assim, que se você tiver isso na sua cabeça, essa verdade sua, né, e falar assim, eu não levo jeito, nada no mundo vai te fazer falar, né? Então a primeira pessoa a virar essa chave vai ter que ser você, né? Falar assim, não, por quê? Né? Claro que leva jeito, claro que vai conseguir. Uns têm mais facilidade que os outros, é lógico. Eu posso até dar um exemplo pessoal. Eu fiz crossfit durante uns 3 anos e tinha a parte de ginástica olímpica. Eu não tenho histórico de ginástica olímpica. Então, é claro que os meus colegas que tinham histórico de ginástica olímpica conseguiam fazer os movimentos com muito mais facilidade. Mas eu consegui fazer também. Alguns com muita luta, mas consegui. Então, assim, claro que o histórico, né, como é que fala, o background das pessoas... E a própria personalidade. Sim. Por exemplo, tem gente que é mais tímida, né? Então, essa pessoa, ela vai se arriscar menos, né, ao falar. Tem gente, por exemplo, que já fala uma segunda língua. Aí ela tem mecanismos para ela, igual você falou, para ligar a chave e se comunicar, né? Então, existem vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidade. Mas isso, mesmo que você seja tímido, se você tem o desejo, se você quer aprender, não há o que te impeça, né? Você tem a inteligência para isso, você tem o desejo, então você vai aprender, né? Então, esses mitos, essas mentiras que as pessoas falam, acabam impedindo a gente de se arriscar. E aprender uma coisa nova, gente, é uma coisa muito legal, é muito bom você aprender. E é um processo, você tem que entender esse processo, né? E sentir bem. E nesse processo, ajustar as expectativas, né? Porque como a gente já falou antes, infelizmente a gente é bombardeado com essa situação de resultados instantâneos em inglês em 3 meses. Gente, a gente assim fica impressionada, né? Como que tem profissionais que têm coragem de falar isso, que a pessoa vai aprender inglês em 8 semanas. Gente, não vai. Ninguém fica bom em nada do dia pra noite, ninguém emagrece do dia pra noite, né? Então tudo é um processo que vai levar tempo sim, né? O quê? 1 ano e meio, 2 anos. Então já ajustar a sua expectativa para a duração do processo. Nada acontece de forma sustentável do dia pra noite. Exatamente. Então, gente,
Vamos revisar as mentiras que te contam. Primeiro, criança aprende mais rápido. Agora você já pode argumentar. Segundo, você tem que ter professores nativos. Ter aula com né? nativos, Se você tiver um professor com qualquer outra nacionalidade, com todas as qualidades que conseguem te motivar para você aprender, pode ir em frente que você vai aprender. O número 3, você só aprende se morar fora, né? Isso é uma verdade, não é a verdade, na verdade, é uma mentira muito grande, porque quantas pessoas moram fora e não aprendem. O terceiro é o seu sotaque. Ah não, às vezes eu falo assim, papagaio velho não aprende a falar. Isso não existe com aprendizado de línguas. Se você tem a motivação, é alfabetizado, com certeza você vai aprender. E o último tem gente que não leva jeito. Todo mundo leva jeito. Para tudo. É claro que dentro do seu limite. Para dançar, para fazer ginástica, para cozinhar, para aprender qualquer coisa que você queira. E principalmente o inglês, não existe esse papo de que você não leva jeito. Você leva jeito. É só querer, né? Se quiser, aí tem jeito para tudo. Isso mesmo. Então essa é a nossa dica hoje, gente. Então esperamos vocês amanhã a 1h, tá? Para nossa live. Gente, não se esqueçam do nosso grupo do Telegram. Muito material, textos com áudios, quizzes, muita coisa bacana lá. O link tá na bio. Entra lá, faz uma visita que vai ser muito bom para você. Treinar seu inglês de uma forma leve, descontraída, com um material preparado com muito carinho por nós. Isso mesmo. So, see you tomorrow. Bye bye. Bye bye.